For those of you that didn't know, Para vocês que não sabiam, you may not been here earlier. ou que não tiveram aqui na parte da manhã, I was requested to perform my first assisted abortion eu fui solicitado a realizar o meu primeiro aborto when I was 14 years old. quando eu tinha 14 anos de idade. I was told I was going to assist in one, but I didn't know what abortion meant. Me falaram que eu ia ajudar num aborto, mas eu não sabia o que o aborto significava. I said, cool, but then I had to go home and look up the word. Eu disse legal, mas aí eu fui no dicionário procurar o que significava essa palavra, aborto. I guess my dictionary was pretty old because the word wasn't there. Eu achei que meu dicionário era muito antigo, porque essa palavra não estava lá. And I went to the library to look up the word, Fui até a biblioteca e procurei essa palavra, but all the books were like 2 to 3 inches thick. mas todos os livros não traziam uma definição clara sobre o que era. I was a lazy child. I wasn't about to read all that. E eu era uma criança meio preguiçosa e fiquei desanimado de ler todos os livros da biblioteca. I went back to my coven and asked them what an abortion was. Então eu voltei para a seita satânica onde eu participava e perguntei para eles o que era um aborto. I was told we were going to be killing a baby in the womb. E eles me falaram que eu ia matar um bebê no ventre da mãe. Notice they did not say we're going to be scraping out some cells. Atenção, que eles não disseram, como algumas pessoas dizem, que eu ia destruir um amontoado de células, We're not getting rid of some tissue. ou que eu ia me livrar de algum tecido humano. Não dizia nada disso que as pessoas dizem hoje. They said we're killing a baby. Eles disseram claramente, nós vamos matar uma criança. So there was a sex party Então, nesse momento houve uma festa, uma orgia sexual na minha seita satânica, that involved a female coven member over the age of 18. que envolveu uma mulher que estava na idade de 18 anos. And all the male coven members between 12 and 15. E todos os homens que participavam da seita satânica entre 12 e 50 anos de idade, The point was to make the woman pregnant. todos se relacionaram com ela a fim de que ela se tornasse grávida. And approximately 9 months later, we'd be doing a late-term abortion. E aproximadamente 9 meses depois, nós iríamos fazer um aborto quando ela já estava para dar à luz. In the United States, Nos Estados Unidos, a woman can get an abortion at any time uma mulher pode abortar o seu filho em qualquer momento da gravidez, during the pregnancy, durante a gravidez, up until the day she is to give birth. até o dia em que ela estiver para dar à luz. If she's giving birth, Se ela der à luz ao bebê, an abortion can be done at this time. um aborto ainda pode ser feito neste exato momento. If the baby lives, Se o bebê sobreviver, they are allowed to kill it as soon as it comes out of the womb, no caso de um aborto que se fazia na minha seita satânica, se o bebê sobrevivesse e nascesse, as pessoas iam matar esse bebê assim que ele saísse do ventre da mãe. or they put it on a table and cover it and leave it in a dark room. Ou então eles deixariam o bebê em cima de uma mesa, cobririam ele e deixariam o bebê no quarto escuro até morrer. Until it dies of neglect. Até ele morresse porque ninguém cuidou dele. Our current president O nosso presidente atual dos Estados Unidos, every time that appeared on his desk when he was a senator, toda vez que ele aparecia na mesa dele enquanto ele era um senador, he said yes to that bill. ele disse sim para essa causa do aborto. So picture that I'm 14 years old still. Imagine that I'm still 14 years old. Imagine que ele tem 14 anos de idade. It's about 3 months till I turn 15. 3 meses antes de eu fazer 15 anos de idade.
There are approximately 150 coven members. Tinha mais ou menos 150 membros nessa sala, 150 membros da minha seita satânica. They're at a members' very large farmhouse. Era uma casa bem grande onde todos se encontravam, uma casa de fazenda. Everyone started arriving between 8 and 9 p.m. Todos começaram a chegar entre 8 e 9 da noite. We had snacks, A gente comeu alguns lanches and then everybody broke off into the groups that they would form. e depois todos se reuniram nos grupos. There's a group of young children in another room. Tinha um grupo de crianças numa outra sala They're in the main house. e eles estavam na casa principal. They are dressed in red or black robes. Eles estavam completamente vestidos com vestidos pretos ou vermelhos. These are the clothes you wear in the coven. Essas eram as roupas que nós usávamos na seita satânica. Everyone in the coven wears a black robe, Normalmente a mulher usa a roupa preta na seita satânica, except the magic practitioners, they wear red. à exceção daqueles que praticam diretamente a magia que usam roupa vermelha. The children are in training. As crianças que estavam lá estavam em treinamento. Spells generally start around midnight. Normalmente os feitiços começam a ser realizados por volta da meia-noite. In the satanic community, that's known as the witching hour. Na comunidade satânica, a meia-noite é conhecida como a hora das bruxas, With the culmination or zenith of the spell happening at 3 a.m. com o ponto alto do feitiço acontecendo às 3 horas da manhã, which is known as the devil's hour. que é conhecida como a hora do diabo, It is a mockery of 3 p.m., que é uma zombaria das 3 horas da tarde, divine mercy hour. que é a hora da divina misericórdia. The children are given playthings to do. As crianças receberam joguinhos para poder ficarem brincando. They have like a party with cake and ice cream, Eles tiveram como que uma festa com bolo e sorvete and they're just playing games and coloring books. e estavam simplesmente brincando e colorindo livrinhos. However, if a child is able to stay awake till 3 a.m., Mas se alguma das crianças conseguisse ficar acordada até 3 horas da manhã, they're given a very special prize. eles davam para ela um prêmio muito especial. Back at the large farmhouse, Agora, isso era numa casa lateral. Agora, na grande casa da fazenda, we have 13 high priests and priestesses. tinha 13 sumos sacerdotes ou sumos sacerdotisas. They are surrounding a woman that is laying on a birthing table or birthing bed. Eles estavam em volta da mulher que estava numa mesa onde se realiza um parto. We have a bunch of men standing in another area that are chanting. Tinha um grupo de homens que estava numa área mais afastada, estavam cantando and or praying to Satan. e estavam fazendo orações a Satanás. We have a very large Baphomet statue in the room. Nós tínhamos uma estátua muito grande de Bafomé, que é aquele deus com cara de bode na casa. A lot of Satanists like to claim this is just a representation of a false god. Muitos satanistas dizem que isso é uma representação de um falso deus, But the reality is it's supposed to be Satan. mas na realidade é uma imagem feita para representar o próprio Satanás. There are approximately 50 women nude on a floor. E tinha mais perto aproximadamente 50 mulheres da seita satânica nuas. They are kneeling and they are starting up a chant. Elas estavam de joelhos e cantavam todas um cântico, Of our bodies, ourselves. repetindo essa frase: nossos corpos, nossas almas. At midnight, a parchment is read with the spell's intention. À meia-noite começaram uma festa para começar o feitiço que ia acontecer.
We're conducting a hex, estavam fazendo o que ele chama de hex, que é o maior feitiço que um satanista pode fazer. Someone in our coven requested this about a year ago. Alguém da nossa seita satânica tinha solicitado isso 1 ano atrás. Someone that wanted something passed and they tried every legal way and it failed. É uma pessoa que queria uma causa na justiça, ganhar uma causa na justiça e tinha tentado todos os meios dentro da lei e não tinha conseguido. And there's clear evidence that if you give the devil what he wants, E para eles havia uma evidência clara: se eles dessem ao demônio o que ele queria, he'll happily bring you to hell with him. ele com certeza, com muita alegria, te levaria para o inferno com ele And give you a small taste of what you wanted. e te daria um pequeno gosto daquilo que você queria. So remember that trade is never equal. Lembrem que o trato que alguém faz com Satanás nunca é uma coisa equivalente, igual. What you give him is never equal to what he gives you back. O que você dá para ele nunca é igual ao que ele te dá em troca. The woman is nude, ready to give birth. A mulher que estava para dar à luz estava nua em cima dessa mesa. I am standing with my red robe on. Eu estava vestindo meu vestido vermelho, My cowl is raised and I have a surgical mask on. com o meu colarinho levantado. My cowl is raised and I have a surgical mask. Eu estava com meu colarinho levantado e estava com uma máscara cirúrgica. I'm wearing latex gloves Eu estava usando luvas de látex and there's an abortion doctor and nurse with me. e tinha junto comigo um médico e uma enfermeira especializados em aborto. It is more sterile than most abortion clinics I had worked in afterwards. Lá é mais ou menos o que eu vi nas muitas clínicas de aborto que eu trabalhei no futuro. There's full medical equipment there. Tinha todos os equipamentos médicos lá, So if anything goes wrong, she can be taken care of. porque se acontecesse qualquer coisa errada, eles podiam tomar conta da situação. We get to hear what the spell is and all the details that are involved get us to this point. A gente ouviu agora todos os detalhes do feitiço que estava para ser realizado até este momento. I had been practicing with a scalpel, surgical knife. Eu já vinha treinando há algum tempo como eu ia fazer com o bisturi, que é o instrumento para se fazer uma cirurgia, And a boiled egg or a ball of Play-Doh. em um ovo cozido ou em alguma coisa desse tipo. For a few weeks. Por algumas semanas eu estava tentando fazer com o ovo cozido aquilo que eu ia fazer naquela hora. As the magic practitioner, Uma vez que eu era um praticante de magia, my job is to get blood on my hands. a minha tarefa era conseguir sangue nas minhas mãos. It could be from the woman herself or from the baby. Não importava se esse sangue que eu ia ter nas minhas mãos seria da mulher ou da criança. But I was told that I was not there to hurt the woman. Mas me falaram que eu não estava para lá para poder ferir a mulher. I stuck my hand inside with the scalpel. Eu coloquei as minhas mãos no bisturi, eu coloquei as minhas mãos lá dentro com o bisturi. I was so scared and so nervous, my legs were like rubber. Eu estava tão assustado e tão nervoso que as minhas pernas começaram a tremer. I don't even know if I stabbed in the right place. Eu nem sabia como é que eu estava ficando em pé e se eu tinha acertado no lugar certo quando eu fui fazer o aborto. The woman didn't wince, she didn't act like she was hurt at all. Ela estava dopada e a mulher não teve nenhuma reação. I pulled my hands out and my hands were bloody. E quando eu tirei a minha mão para fora, minhas mãos estavam cheias de sangue. I had such adrenaline shooting through me, I thought I was going to die of a heart attack.
Eu tive uma sensação tão ruim que eu achei que eu ia morrer do ataque do coração quando eu vi aquilo. I was having a hard time breathing. Eu passei um tempão parado, suando. The doctor then came over and finished up the procedure. Então o médico veio e finalizou o procedimento do aborto que eu tinha começado. It was a late-term abortion, Era um aborto de final de gravidez. I'm not sure exactly what he did because I wasn't watching. Eu não sei exatamente o que ele fez porque eu não estava olhando para aquela cena. I was now facing the women that were nude kneeling on the floor. Eu estava agora de costas e de frente para todas aquelas mulheres nuas de joelho no chão. They had stopped chanting. They were now swaying. Swaying, like moving back and forth. Elas tinham parado de cantar e estavam agora se movendo para frente e para trás. Their eyes are either rolled in the back of their heads, Os seus olhos a pupila dos olhos estava escondida e se podia ver a parte branca dos seus olhos. and all you can see for their eyes is either all white or all black. E tudo que você podia ver nos seus olhos era uma parte toda branca ou então uma parte toda escura. They were making a high-pitched buzzing sound. Eles estavam fazendo um barulho como de uma abelha, bem alto, todas juntas. When the doctor finished, he inserted what looked like tongs with teeth. Quando o doutor encerrou, ele pegou o que parecia ser a língua com alguma parte dos dentes que ia nascer. He ripped the baby out of the mother a piece at a time. E ele começou a retirar o bebê da mãe parte por parte. He then threw the body parts onto the floor to where the women were. E ele jogou as partes do bebê que ele tinha acabado de cortar para onde estavam as mulheres. And they cannibalized everything but the bones. E elas começaram a comer tudo que ele estava jogando dos pedaços do bebê, com exceção dos ossos. They then followed up by rubbing the blood of the body all over their bodies. Elas beberam também o sangue que estava saindo daquela cena. And a sex orgy started. E aí em seguida começou uma orgia sexual. That was one of the worst abortions I'd ever been part of. Esse foi um dos piores abortos no qual eu tomei parte. Out of 146 De that I helped commit. todos os 146 que eu fiz, esse primeiro foi um dos piores. But it was my very first one. Porque e além disso foi o meu primeiro. I don't know if anybody here is in pro-life. Pro-life. Eu não sei se alguém aqui trabalha ou participa de algum movimento pró-vida. In America, when Catholics are outside praying rosaries, Quando nos Estados Unidos alguém que está no movimento pró-vida fica fora de uma clínica de aborto rezando o terço, Protestants will come up and tell them to put those rosaries away. They're embarrassing themselves. porque alguns protestantes passam em frente e pedem para as pessoas guardarem os rosários, os terços, porque estão deixando as pessoas um pouco envergonhadas. And I encourage Catholics to go and carry extra rosaries with them. E aí eu encorajo os católicos a levarem mais rosários quando eles estão rezando diante das clínicas de aborto And a prayer card of how to pray the rosary. e um cartãozinho ensinando a pessoa como é que ela pode rezar o rosário. And walk up to the people that aren't praying rosaries and ask them if they want to pray one. E aí ir até as pessoas que não estão rezando o rosário e sugiro que eles peçam a ela se elas não querem rezar o rosário também. Let me tell you one more story about another abortion I participated in. Eu queria contar para vocês uma outra história de um outro aborto que eu participei. This story was repeated 3 times. Essa história se repetiu 3 vezes. And that was 3 times with me. E essas 3 vezes aconteceram comigo.
I heard about it through other people that it happened to other high wizards as well. Eu ouvi por meio de outras pessoas que isso tinha acontecido com outros alto-magos como eu em outras vezes. Usually when I went to an abortion clinic, we went at night after hours. Normalmente, a gente quando ia fazer um aborto, ia para uma clínica de aborto, a gente ia tarde da noite. For those of you that didn't hear my description earlier, Para vocês que estão chegando agora e não ouviram a minha descrição, when a high wizard is working, he wears a costume. quando um alto mago está trabalhando, ele usa uma roupa apropriada. It's a type of tuxedo É um tipo de smoking, uma espécie de terno, with a top hat and a wand or a cane. com uma cartola e uma vara de condão. And face paint. E a cara toda pintada de branco. That look kind of stands out in the middle of the day. É uma coisa bem diferente para alguém que sai no meio do dia dessa forma. But one day I appeared at an abortion clinic in America. Mas um dia então eu apareci numa clínica de aborto lá nos Estados Unidos. I arrived during the day in a limousine, Eu cheguei durante o dia numa limusine and I had a large entourage with me, maybe 6 or 8 people. e eu tinha 6 ou 8 seguranças ao redor de mim. On the side of the clinic, Lá do lado da clínica, on our side of the road, was a satanic biker gang. Biker gang? Motorcycle gang. Gang, do outro lado da clínica tinha uma gangue de motociclistas que eram satanistas. they were flicking their cigarettes across the street, Eles estavam fumando seus cigarros e jogando na estrada and cussing the people on the other side of the street or giving them rude gestures. e fazendo gestos obscenos para as pessoas que passavam na rua. On the other side of the street was about 50 people. Do outro lado da pista tinham mais ou menos 50 pessoas. They were being very quiet and respectful, Eles eram pessoas muito quietas e respeitadoras. and they had ropes in their hands that I didn't understand what they were. E eles tinham umas cordinhas nas mãos deles que eu não sabia o que significavam. I looked at them because I didn't understand why they would be there. Eu olhei para aquelas pessoas porque eu não estava entendendo por que eles estavam lá. And then I went inside. E quando eu entrei, The woman is prepped and ready for her abortion. a mulher estava preparada e pronta para o aborto. We are standing upstairs, A gente estava no primeiro andar and the windows are very large, e as janelas eram bem grandes. and there's a very large crank that if you turn it, the windows will open. E tinha uma coisa muito simples que se você virava, a janela ia abrir. We can hear chanting happening outside across the street, Nós podíamos ouvir cantos do lado de fora da rua. but we're at a distance and we're standing through glass. Mas como é que a gente estava com um vidro entre nós? So we're not sure what they're saying. Mas eu não tenho certeza do que eles estavam cantando. I take it upon myself to open the window Então eu pensei em abrir a janela para ver o que estava acontecendo. so I can clearly hear what these 50 people are saying. Então eu entendi o que essas 50 pessoas estavam dizendo. They're holding these very strange ropes like this, Eles estavam segurando uma cordinha muito esquisita igual essa aqui. and they're saying, Hail Mary, full of grace. E eles estavam rezando, Ave Maria, cheia de graça. They say the entire thing. Eles estavam rezando não só Ave Maria, cheia de graça, mas estavam rezando a oração completa da Ave Maria. And they say it over and over again. E rezavam e repetiam muitas e muitas vezes. I repeat the first half, Eu repeti a primeira parte and this guy I work with says the second half. e o rapaz que estava comigo do lado disse a segunda parte da oração. And then they continue. E aí então eles continuaram. We laugh it off and close the window. A gente começou a dar risada e fechamos a porta, a janela. We then go over to do our abortion. E aí nós começamos a fazer o nosso aborto. The doctor checks her and says she's not dilated. Dilated. A woman has to be dilated for her cervix has to open. Ele falou que a mulher ainda não estava com a dilatação necessária para fazer o aborto. So we stand there and wait. Então nós ficamos lá esperando.
The woman asked us if this is our first time doing this. A mulher perguntou se era a primeira vez que a gente estava fazendo aborto. We both said no. A gente disse não. She said the baby is on its way. Ela falou, o bebê já está no seu caminho. The doctor checks again and says, no, it's not. O doutor olhou e disse, não, ele não está nascendo. She tells him he's an idiot Ela disse para ele, você é um idiota. and asked me to check. E ela me pediu para dar uma olhada. I explained I was not the doctor. Eu expliquei para ela que eu não era o doutor. She asked me to check anyway. Ela disse para eu conferir de todo jeito. I did, and the baby was not coming. Eu olhei e o bebê não estava vindo. She then starts to cuss us out Ela começou então a amaldiçoar a si mesma and give us every insult she can think of. e nos insultar com todo o insulto que ela podia pensar. Funny as those comments were, Tão engraçado quanto isso possa parecer, we did not feel really insulted. a gente não se sentiu realmente insultado com aqueles comentários. We checked a couple of more times and there was no baby. A gente olhou algumas vezes mais e não havia bebê nenhum aparecendo. She was slightly more dilated, Ela estava com uma dilatação um pouquinho maior, but still not ready to give birth. mas ainda não estava pronta para dar à luz. The doctor had just checked a few seconds before, O garoto olhou de novo mais alguns segundos. and suddenly we heard a baby cry. O doutor olhou mais alguns segundos e viu então um bebê chorando. And we looked down and the baby was out. E nós olhamos e o bebê já estava fora, já tinha nascido. In that coven, Naquela seita satânica que eu pertencia, if the baby came out, we did not kill it. se o bebê tinha nascido, nós não podíamos matar. It would then be adopted Ele deveria então ser adotado by a family that wanted it, not a Satanist. por uma família que quisesse o bebê, não um satanista. That happened to me 3 times. Isso aconteceu comigo 3 vezes. In all 3 cases, Em todos os 3 casos, there were a bunch of Catholics outside praying rosaries. tinha um monte de católicos lá fora rezando o terço. Never be ashamed to pray your rosary. Por isso digo para vocês, nunca tenham vergonha de rezar o rosário na rua. In abortion clinics in America, Diante das clínicas de aborto lá nos Estados Unidos, a lot of them have accounts with cab companies. Accounts with cab companies? Okay. muitas das clínicas lá dos Estados Unidos de aborto têm um contrato com companhias de táxi. And then when the taxi picks them up, it picks up women at the back door. Quando o táxi pega essas mulheres, ele pega pela porta de trás, So that you don't know a woman chose not to get an abortion. porque eles não sabem se a mulher escolheu ou não ter ou não um aborto. You may be on Judgment Day before you find out how many babies you saved. Vocês podem estar no julgamento para saber quantos bebês vocês conseguiram salvar. But how will God send you to hell if you have rescued babies? How would God send them to hell if they have rescued babies and they find that out on Judgment Day? It would look good on them on Judgment Day if they have rescued babies. Yes. Ele disse que estava contando para vocês, se vocês rezam o rosário, vocês já pensaram quando vocês chegarem no juízo particular de cada um, quando Deus estiver diante de vocês e perguntar quantos bebês vocês deixaram de salvar porque não rezaram o rosário, ou quantos bebês vocês salvaram porque estavam rezando o rosário? People have been asking me for almost 9 years how to shut down an abortion clinic. Muitas pessoas continuam perguntando já há 9 anos, desde que eu me converti, como fechar uma clínica de aborto. Okay.
So I'm going to give you the quick answer of how to shut down an abortion clinic through spiritual warfare. Então, se vocês quiserem me ouvir, eu vou dar para vocês uma receita, como vocês podem ajudar a fechar uma clínica de aborto por meio do combate espiritual. There are 4 things I recommend you do. Tem 4 coisas que eu recomendo vocês a fazerem. 3 of the examples, I can give you examples where they have worked. 3 coisas que eu vou dar de exemplo são coisas que eu já vi funcionarem. Prayer and fasting. Primeira, oração e jejum. In Bryan, Texas, an abortion clinic shut down Na cidade de Bryan, no Texas, uma clínica de aborto fechou, doing 40 days for life for 9 years. fazendo 40 dias de jejum e oração por 9 anos. Now, on a side note here, that took 360 days. Em outro lugar, numa outra cidade que ele disse, gastou 360 dias. I think had they done it for all 360 days in a row, it would have shut down in 1 year. Eu acho que se aquela outra cidade tivesse feito o jejum direto, a clínica teria fechado em 1 ano. Having an exorcism done in front of the abortion clinic. Outra coisa é pedir para um sacerdote rezar um exorcismo diante de uma clínica de aborto. In Rockford, Illinois, we shut down an abortion clinic in 1.5 years doing that. Em 1 ano e meio, o padre rezando exorcismos de vez em quando, a gente fechou uma clínica no estado de Illinois. Having a Eucharistic procession, Fazer também procissões com o Santíssimo Sacramento. also having an image of Our Lady of Guadalupe and people praying the rosaries, E também fazer procissão com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e rezando o terço ao mesmo tempo. and we shut down 2 abortion clinics in Melbourne, Florida, doing this. E fazendo isso, nós fechamos 2 clínicas de aborto em Melbourne, na Flórida. The last idea I have is sing a mass in front of the abortion clinic. E a última sugestão que eu dou para vocês é pedir para algum sacerdote celebrar a Santa Missa em frente à clínica de aborto. And what do you suppose would happen if somebody did all 4 ideas? E o que pode acontecer se alguém fizer as 4 coisas? We have a group in Louisiana that has shut down 25 abortion clinics. Nós temos um grupo no estado americano de Louisiana que, fazendo essas 4 coisas, já fechou 25 clínicas de aborto, Using all of our ideas. usando todas essas ferramentas.